Você já deve ter ouvido falar que a ansiedade hoje é considerada pelos especialistas como o mal do século. Por que a gente classifica dessa forma? Nos últimos anos, o número de ansiosos vem crescendo consideravelmente no mundo todo e as estimativas é que esse número aumente muito mais. A ansiedade acompanha a depressão, que também é classificada como uma das doenças chamadas de mal do século, né? Porque são doenças da mente que de fato estão cada vez mais surgindo mais, acometendo mais pessoas, certo? Os dados mais recentes que nós temos são de 2018 e são da Organização Mundial de Saúde. Esses dados dizem que em torno de 4,4% da população mundial sofre com essa doença. Isso gira em torno de 450 milhões de pessoas, o que é bastante considerável. Mas, no Brasil, país em que nós vivemos, nós temos dados ainda mais alarmantes, porque em torno de 9,3% da população brasileira hoje sofre com a ansiedade. Isso é em torno de 1 a cada 10 brasileiros. 1 a cada 10 pessoas que você conhece sofre com a ansiedade, sente prejuízos e tem uma limitação na sua qualidade de vida por causa disso. Bom, os motivos são muitos, você pode imaginar alguns aí assim como eu imagino aqui. O Brasil passa por uma série de problemas econômicos, sociais, educacionais, de saúde já há muitos anos, né? Sem falar em outros problemas aí, dependendo da região onde cada brasileiro vive, entre outros. Então, é um tanto quanto óbvio que em algum momento, ou em vários momentos ao longo da vida de uma pessoa, ela acaba desenvolvendo ansiedade ou episódios de ansiedade, né? Que acabam incomodando e muito. Quando a gente fala de causas, é bastante difícil dizer de onde vem a ansiedade de uma pessoa. Talvez você tenha dificuldade para entender de onde vem a sua, certo? Existem alguns indícios que dizem que fatores psicológicos, fatores pessoais, talvez até algum fundo genético possa ter uma relação. Mas o fato o que é bem elucidado na psiquiatria, na psicologia, que um fator comum para todos os ansiosos é o estresse. Estresse, com certeza, é uma palavra que você conhece, usa no seu cotidiano, né? Estresse, todo mundo está susceptível a ficar estressado em alguns momentos, geralmente quando você passa por alguma adversidade, quando você tem um problema, quando você não está satisfeito com algo na sua vida, está esperando que alguma coisa aconteça, certo? Mas aí eu pergunto para você, hoje no mundo moderno, é muito fácil a gente relacionar o estresse com essa série de atividades e problemas, né, do dia a dia. Mas desde quando o estresse existe? Será que é coisa de agora ou será que ele já vem há algum tempo acompanhando o ser humano? A resposta para isso, né, quero mostrar para vocês, é que vem de muito tempo já. Tá? Então eu te convido a fazer uma viagem no tempo rápida comigo aqui para que você entenda um pouco melhor isso. Essa imagem, ela remete a uma cena, né, um dia comum do humano lá na pré-história. Existem registros de que os primeiros seres que tinham características semelhantes a nós, o Homo sapiens, né, a espécie que vive dominante, que vive hoje no planeta, surgiu na Terra em torno de 500 milhões de anos atrás. Certo? Mas o primeiro ser que tinha características de comportamento, de intelecto, ou seja, um cérebro um pouco mais desenvolvido, começou a aparecer ali em torno de 300 mil anos atrás, certo? Então imagina uma cena lá 300 mil anos atrás, aonde uma comunidade de homens das cavernas estavam vivendo. Como é que viviam essas pessoas? Bom, elas tinham que caçar, como a gente pode observar aqui, era o alimento, era, né, isso que eles, quase só isso que eles tinham para se alimentar, além de algumas raízes, plantas e muito poucas opções, né, não existia maneira de processar alimento. Eles tinham que construir todas as suas armas, todos os utensílios que eles usavam no dia a dia, tanto na caverna, para se alimentar, para se aquecer do frio, determinadas regiões eram extremamente frias, né? As mulheres aqui também tinham uma função importante, que era de procriar, proliferar a espécie, também eram, de certa forma, protetoras do lar e da cria, enfim, né, entre outras. Bom, há quem olha essa cena e pense, nossa, mas parece um dia tão tranquilo, né? Parece uma cena tão, nossa, como devia ser bom nessa época. Tente se pôr no lugar do homem das cavernas por um minuto, certo? Ele estava exposto a todos os tipos de animais. Os animais não eram dóceis, não eram domesticados como são hoje. Eles eram selvagens, eles eram perigosos, né? O homem acabava sendo presa muitas vezes. Então, se ele não tivesse um cuidado na hora da caça, se ele não tivesse um cuidado na caverna,
poderia, né, um animal desses poderia dizimar aí toda uma família, toda uma comunidade, certo? Além disso, se alimentar era muito difícil, porque de acordo com determinadas épocas do ano, o alimento era muito escasso, o local onde eles viviam, certo? Então era muito difícil. A natureza sempre foi imprevisível, então grandes desastres acabaram assolando regiões inteiras, existem registros históricos disso, e tem até relatos de que em determinados locais a população toda foi dizimada, certo? Então se imagine nesse local, com medo, né, o tempo todo, de animais, da natureza, de passar fome, sede talvez também, né? Então era com certeza, né, se a gente extrapolar para o raciocínio de hoje, era um tanto quanto estressante viver nessa situação. Claro, naquela época nem se sonhava chamar de estresse ou ansiedade, mas com certeza essas pessoas viviam em estado de alerta e com bastante angústia do que viria pela frente, certo? Essa outra imagem aqui também mostra um homem das cavernas, mostrando como é que funciona mais ou menos, como funcionava, né, os órgãos, o corpo dele nesses momentos, onde ele estava exposto a adversidades, né, a medo, a angústia. Nessa primeira imagem aqui, a gente observa que ele está armado, preparado para lutar, muito provavelmente com uma caça, né, uma presa, ou até mesmo alguém que está ameaçando a vida dele. Então, nessa hora, o coração precisa bater mais rápido, né? Porque você precisa estar alerta. O sangue, o fluxo sanguíneo tem que estar muito bem distribuído para irrigar músculos, levar nutrientes, levar oxigênio, né? Levar tudo que a gente precisa para ter força, se a gente resolver lutar, ou também para resolver fugir, que acabava acontecendo com muitos desses homens. O pulmão precisa estar funcionando muito bem, certo? Estou chamando a tua atenção para isso, porque esse sistema, né, essa forma do corpo responder frente a uma ameaça, tem nome. Para alguém mais entendido que talvez esteja assistindo o curso, esse sistema se chama sistema nervoso autônomo simpático. Tá? Esse sistema nervoso autônomo, ele é involuntário, é aquele que fica ativo, né, nesses momentos em que você não consegue dominar, você não consegue controlar o teu coração, a tua respiração, o teu fluxo sanguíneo, né, a contração ou dilatação de vasos, essas coisas. Então imagine lá que você leve um susto nesse momento. Que alguém entre numa sala, te dê um susto ou te conte uma notícia estranha, né, que você fique um pouco assustado, com certeza teu coração vai disparar, você vai ficar alerta, né, você tá com medo andando numa rua à noite, sozinho, por exemplo. Esse mesmo sistema, que é primitivo, evoluiu com o homem, né, veio desde o homem das cavernas até hoje, com certeza ainda faz parte da nossa vida no mundo moderno, certo? Então o alerta, o estado de alerta é uma constante até hoje. A figura ao lado aqui mostra provavelmente o momento em que o homem das cavernas foi bem sucedido na caça. Então ele está se alimentando, certo? Nesse momento o corpo está direcionado, está concentrado aí em fazer digestão daquilo que ele está ingerindo, né? Então é outro sistema também autônomo chamado de parasimpático que está processando a alimentação. Então nessa hora a gente diz que o corpo fica em repouso e digestão, né? Porque é o momento onde ele está parado ali para processar todo esse alimento. Isso também evoluiu, esse sistema também permanece. A gente chama esses sistemas autônomos, né, autonômicos, de primitivos, né? Tem muito a ver com instinto também. Então, até hoje eles são dominantes, eles vivem, ativam muitas funções do nosso organismo ou desativam quando necessário, certo? Mas o alerta permanece lá.